Olá, lindezas, tudo bom com vocês? Sejam todas muito bem-vindas. Bom, para você que é meu inscrito, gratidão, deixa seu like. Para você que é novo, nova por aqui, já se inscreva no canal e ativa o sininho em todas, para que todas as vezes que eu traga esse tipo de conteúdo você seja notificado. Bom, lá no grupo privado, né, das Senhoras do Sagrado, que é o clube de membros, o Círculo de Mulheres, né? Foi votado e o que ganhou, a pauta que ganhou foi falando sobre traumas e medos, como trabalhar isso através do sagrado feminino, e é esse o tema desse vídeo. Vamos falar de tudo isso através de limpezas uterinas, tratando questões emocionais. Bom, antes de mais nada, lindezas, a gente precisa buscar as causas dos bloqueios emocionais, o porquê desses traumas, né? O porquê desses medos. Então, a autoavaliação, o autoconhecimento é algo que eu vou estar sempre falando em todos os vídeos, tá? Porque isso não está só na mão do terapeuta, tá? O autoconhecimento é algo meio que até obrigatório, é muito importante. Você analisar, você observar, você ir buscar, se aprofundar, né? Fazer análise, enfim, falar com as mulheres da sua família, porque sim, uma das causas dos traumas, dos medos, das questões emocionais pode vir de memórias uterinas. O que são memórias uterinas? Né? Dentro do útero existem, né, tem o endométrio, existem as nossas células, né? O útero tem as células dele. E nessas células é onde existe toda a memória, né? A memória da genética, a memória do DNA, tá? E a memória energética. Então, toda a história das mulheres da nossa família, né, tá impregnada aí, tá nesses registros, tá nessa memória, né, no DNA e energético, né. Então, muito desses bloqueios, desses problemas emocionais, podem ser padrões ancestrais que estão se repetindo. Você está aí revivendo, né, esses padrões de mulheres aí, bisavó, avó, mãe, tataravó, enfim. Então, isso pode ser uma das causas. A gente também não pode esquecer que dentro dessa memória, né, uterina, existe também essas memórias que como que coletivas, né? Porque a gente sabe que a perseguição às mulheres, né, inclusive a Inquisição, todas essas questões do patriarcado, no qual oprime as mulheres, é muito antigo, né? Então, isso está, né, entranhado nas memórias uterinas. Então, isso pode ser um dos fundos, uma das causas desses bloqueios emocionais. Todas nós temos, porque sim, alguma mulher lá atrás sofreu, enfim, opressões, enfim, tá? Então, tem isso, todas nós temos, é a primeira coisa. Depois disso, nós temos essa questão de como nós lidamos com o nosso feminino. E o primeiro contato que nós temos com o feminino é através da nossa mãe. Então, como é essa relação, né, da sua mãe com você, de você com a sua mãe? Tá? Então, isso também precisa ser muito bem analisado, porque sim, pode haver aí um fundo, uma causa desses bloqueios emocionais por conta de como você lida com o seu sagrado feminino. E a primeira referência disso é a mãe. Também temos a relação com o pai, né? Como nós lidamos com a energia yang, com o masculino, né? Então, também muitos dos bloqueios emocionais, desses traumas, desses medos, enfim, pode vir dessa relação, se ela foi mal sucedida, se ela foi tóxica, se houve rejeição, abandono, também deve ser averiguado, porque de repente você vai encontrar o fundo, o fio da meada, né? A causa desses problemas na relação com o seu pai. E como foi a relação do seu pai com a sua mãe? Porque sim, a relação dos dois também tem muita influência
em como a gente vai se relacionar com o mundo, como serão as nossas relações com as nossas relações amorosas, tá? Então, também deve ser vista. Outra coisa, né, é a nossa criança interior. Então, como foi a nossa infância, como foi a nossa menarca, né, a nossa primeira menstruação, como a nossa família lidou com isso, né, como nós fomos acolhidas ou não, né? Então, tudo isso precisa ser revisto, porque esses traumas, esses medos podem vir de uma criança que sofreu rejeição, que sofreu questões aí na infância, na adolescência, na fase da menarca, na primeira menstruação, e também como foi a sua primeira relação sexual, né? Como foi tudo isso, como foi essa descoberta, né? Como isso foi recebido na família. Tudo isso deve ser. Por isso que aqui eu vou trazer uma dica: façam um diário, né? Coloquem essas memórias, né? Porque conforme você vai escrevendo, você vai relembrando, você vai puxando, você vai trazendo de volta essas emoções. E se você perceber que em alguma parte dessa história aí doeu, né? De repente você pode chorar, aí já é algo para você observar e ver que de repente precisa ser curado. Então, as causas, né? Busque as causas, né? Como é a sua relação hoje com as mulheres, né? É de competição, né? Como é a tua relação com os homens, né? Então, tudo isso é um mapeamento que é muito importante que você faça, lindeza. Porque, na verdade, a grande curadora de você é você mesma. Então, é através desse mapeamento que você vai entender muita coisa. E a partir disso é que você pode montar, inclusive, seu próprio protocolo de atendimento, né? Seu próprio protocolo de autocuidado, tá? Porque a pessoa que mais deve se amar é você, né? Então, tudo isso deve ser olhado e a melhor fase para se tratar essas questões é principalmente na fase pré-menstrual, tá? Porque é onde a gente consegue acessar as questões do nosso inconsciente com mais facilidade. É a fase em que nós estamos vivendo o arquétipo da feiticeira, né? É um momento que nós estamos mais sensíveis, é um momento que a gente está muito conectado à energia do elemento água, então é onde a gente consegue acessar as nossas águas, as nossas emoções. Então, vaporizações nesta época pré-menstrual, elas são muito interessantes porque virão insights e memórias ao longo da vaporização e eu vou falar sobre isso mais à frente. Continua comigo porque no final desse aulão você vai ter um bônus com uma técnica que vai transformar a sua vida. Bom, falando em técnicas, depois que você faz todo esse mapeamento, que você vai olhar para essas questões, eu quero pontuar uma coisa aqui. Muitas das mulheres, quando têm problemas de relacionamento, enfim, elas tendem a olhar para fora, para o outro. E mapear a sua vida é olhar para dentro, né? Porque tudo é de dentro para fora, tá? Bom, e aí quais técnicas, depois da gente fazer esse mapeamento, olhar, né, para essas questões ancestrais, para as questões familiares da nossa infância, da nossa menarca, né, de como a gente lida com a sexualidade, né, com a nossa vida sexual, como foi esse início, enfim, a gente vai olhar para as técnicas, tá? Não subestimem o poder das ervas, né? Elas atuam tanto na fitoterapia, que é o uso da composição, né, química das plantas, né? Elas agindo aí no nosso sistema nervoso central e a fitoenergética, que é se utilizar também dos componentes energéticos da planta. Então, não subestimem banhos de ervas, chás, spray, porque sim, não adianta você cuidar de você, né, equilibrar a tua energia, fazer limpezas uterinas e a sua casa está impregnada dessas energias que você estava emanando para ela. Porque sim, tá? Muitas vezes a gente acha que tem obsessor, tem isso, mas muito da energia
Muitas vezes que a tua casa está carregada, foi você que carregou ela, porque você emana energia em tudo, né? Então, se vai começar isso, se vai fazer esse mapeamento, se vai querer tratar essas coisas, dá uma limpada energética na sua casa também. Bom, temos também os escaldapés, então eu vou falar de uma técnica por vez, né? Então, os banhos energéticos, eles são importantíssimos, eles são poderosíssimos porque eles vão agir na nossa aura, nos nossos corpos sutis, né? Blindando, né? Porque nós temos várias camadas energéticas à nossa volta, como que com uma capa, como se fosse uma capa, né? Que nos envolve. Então, muitas vezes, quando a gente está energeticamente enfraquecido, essas camadas que se formam à nossa volta, também ficam enfraquecidos. Então, a gente perde essa blindagem e as energias externas conseguem nos atingir muito melhor, muito mais, tá? Então, quando nós temos uma aura, quando nós temos os nossos corpos energéticos blindados, fortalecidos, nada que é de fora, nada que é do externo consegue nos abalar, nos atingir. Então, os banhos energéticos são importantíssimos, tá? Vocês podem usar essas técnicas juntas ou intercalar. O bom do banho energético é que você pode usar em qualquer momento, estando menstruado ou não. Há divergências, tá? Aqui eu vou gerar uma certa polêmica, porque algumas pessoas têm um ponto de vista de que quando se está menstruada não se toma banho energético, e outras pessoas vão dizer que pode. Siga o que você acredita. Eu tomo banhos energéticos mesmo estando menstruada, tá? Bom, os chás, não subestimem os chás. Eles curam tanto o nosso corpo físico como a nossa alma, o nosso coração. Então, os chás, eles são extremamente poderosos. Tomem chás, mulheres, tomem chás. Pelo menos uma xícara de chá por dia de alguma erva. Isso vai te ajudar muito, isso vai acalmar teu coração, isso vai te acalentar, isso cura angústias, isso equilibra a tua energia, isso pode te dar um boom energético se você, às vezes, de repente está muito cansada. O que vai pontuar, né? O que vai dar o tom para o que você está tratando é a erva, ok? Bom, temos os sprays que a gente vai utilizar uma quantidade de álcool de cereais e, dependendo de quanto você colocar, por exemplo, 200 ml de álcool de cereais, você pode colocar 2 colheres de sopa de erva seca e deixar ali macerando por um mês, tá? Escondido da luz do sol, no escurinho, e agitando todos os dias. Depois desses 30 dias, você coa e você pode usar esse extrato da erva na sua casa, no seu ambiente maravilhoso. Escaldapés é uma técnica incrível. Eu, particularmente, gosto muito do escaldapés, inclusive já fiz hoje. Gosto muito do escaldapés quando eu estou menstruada, porque ele ajuda a aquecer o meu útero, né? E ele me ajuda também no caso de cólica, essas coisas, desconforto, tensão, tá? Mas, falando especificadamente do escaldapés, o escaldapés ele também é muito bom para te preparar para um novo caminho, até porque o pé é o que nos dá sustentação, né? É o que nos sustenta, é o que nos mantém de pé, né? É o que traz firmeza para gente. Então, fazer escaldapés é muito simbólico. Isso, gente, é muito antigo, tá? Nada do que eu tô trazendo aqui para vocês, não se esqueçam disso, não é modinha, tá? Isso são medicinas ancestrais. As nossas ancestrais, elas já usavam isso. Então, o escaldapés, ele energeticamente, simbolicamente, ele te prepara para novos caminhos, né? Ele te ajuda no relaxamento. Dentro da medicina tradicional chinesa, a sola do nosso pé, existem vários pontos da sola do nosso pé que representa, né, órgãos do nosso corpo
que é o que nós chamamos de reflexologia. Então, você vai trabalhar vários órgãos internos, cuidando da sola do seu pé, fazendo escaldapés. Também descarrega, então, o escaldapés é basicamente água fervendo com ervas, né? E aí você vai vendo a temperatura no quanto você consegue imergir os seus pés com sal grosso. Então, também serve para descarregar energias mais densas, ajuda a relaxar. Gente, é maravilhoso. Façam isso, principalmente as mulheres que têm muitas cólicas. E a minha queridinha, o amor da minha vida, que são as vaporizações uterinas, que consiste em ferver, né, o chá e receber o vapor dessa erva cozida na vagina, né? Lógico que com muito cuidado, muito aos poucos, para não haver queimaduras, né? Mas é também uma técnica muito relaxante e é também uma forma de limpar memórias uterinas. Bom, e que mais? Vamos trazer aqui as ervas que a gente pode usar para tratar esses traumas, esses medos, tá? Então, assim, vamos lá. A folha da pitanga para chá, para banho também e para vaporizações, ela é muito boa porque ela alivia a tristeza. Então, pessoas que estão passando por fase de luto, e eu quero deixar aqui muito claro que o luto, ele existem vários tipos de luto, né? Pode ser aquele luto no qual você perdeu alguém fisicamente, ou o término de um relacionamento. Então, a folha da pitanga, ela é maravilhosa para trabalhar a tristeza, para limpar essas tristezas do coração. A camomila, né, que é o colo de mãe, o colo da avó, então a camomila ela é muito boa para também liberar mágoas, rancor, ódio, né? Ela libera o choro, então quando você precisa pôr para fora essas questões emocionais, liberar isso, né? Aquelas mulheres que têm muita dificuldade em se abrir, em pôr para fora, aquelas mulheres com energia muito yang, né, que precisam desde cedo ser duronas, né? A camomila, ela vai tratar essas mulheres lá no fundo do coração, nas dores mais profundas, nas tristezas mais profundas. E tudo isso que eu estou falando vale. A única coisa que não vale aqui é o barbatimão como chá, tá? Mas de resto, o uso é livre. O barbatimão também, ele é uma erva maravilhosa porque ele trata a rejeição, ele trata é, questões além da rejeição, ele trata também questões de falta de autoestima, então quem tem baixa autoestima, né? Também trabalha muito bem, ele também traz essa questão de, sabe, liberar essas mágoas, também trabalha a tristeza, mas principalmente as pessoas que sofreram rejeição. Então, mulheres que foram abandonadas pelos seus parceiros, enfim, né? O Barbatimão ele trabalha isso. A Arruda trabalha a alegria e trabalha as frustrações também, a tristeza, né? Ela também nos ajuda a sair do lugar de vítima, porque assim, sofrer o luto da perda é normal. O que a gente não pode é ficar nisso por muito tempo, né? E a folha da laranjeira ou a casca da laranja, eu também uso muito a casca da laranja. Ela é muito boa para limpar, para trabalhar essas memórias, né? Que traz tristeza, essas memórias dolorosas, essas memórias que trazem, é, enfim, tristeza, emoções reprimidas, tá? Bom, e agora, lembrando que o único que você não pode usar como chá aqui é o barbatimão, tá? O resto vocês podem usar no chá, no spray, na vaporização, nos banhos energéticos. Então, usem, mulheres. Eu quero dar outra dica aqui também. A flor de jasmim, ela é muito boa porque ela trabalha a nossa conexão com o divino, com o sagrado, aumentando a nossa fé,
Então, aqueles momentos que você está sem esperança, que parece que nada funciona, que parece que nada acontece, que você já está perdendo a fé, o jasmim ele é maravilhoso e a rosa branca também. Vale lembrar que antes precisa ser feito um mapeamento. Para as mulheres que procrastinam demais, tá? Que tem aí as suas crianças interiores, né? Também muito feridas, a artemisia, ela é maravilhosa. Apesar de ser uma erva yang, mas mulheres que procrastinam muito podem tomar a artemisia, porque ela vai te empoderar, ela vai te dar força. Então, vocês podem começar aqui com essas ervas, né? A pitã, a folha de pitanga, a camomila, barba de mão, arruda e folha de laranjeira. E depois de 3 meses vocês entram na artemisia, porque aí, depois de ter curado essas questões, acalmado, tranquilizado essas questões de tristeza, enfim, a artemisia ela vai te pôr força, porque ela é erva da guerreira, né, da deusa Artemis, que é uma guerreira. Então, a Artemisia ela vai te dar aquele impulso de se levantar como a fênix e se renovar e se refazer. Bom, para você que ficou comigo aqui até agora, vem aqui o grande pulo do gato e a grande limpeza profunda com o OB diário. Antes de mais nada, eu já quero te falar, faça isso apenas 2 vezes por ano, não faça mais do que isso, dependendo uma vez só, tá? E essa limpeza profunda, ela trabalha nas questões de traumas, nas questões de medos, de abusos, de agressões, de memórias muito pesadas e também energia de vampirismo e de obsessão. Como assim, Bianca? Bom, que o alho, ele trabalha banimento, todo mundo já sabe, né? Ele é tão poderoso quanto o sal grosso. Mas, meninas, não usem sal grosso nesse caso. O OB, ele é poderosíssimo para trabalhar questões de obsessão. Então, por exemplo, troca de energia sexual com um parceiro que te fez muito mal. Porque, vejam, energia sexual ela não é ruim. Depende de com quem que você trocou essa energia. Então, se foi um relacionamento difícil, abusivo, um relacionamento tóxico, se foi um relacionamento que houve abandono, que deixou marcas, é interessante fazer esse trabalho de limpeza profunda, porque você vai tirar muitos dos registros, né, desse parceiro em você, porque a troca de energia sexual, muito de você fica com o parceiro e muito do parceiro fica com você. Então, o obediário ele vai fazer essa faxina, tá? Outra coisa, gente, a energia do alho, ele tira tudo aquilo que não é nosso. Então, ele vai trabalhar também essas questões ancestrais, enfim. Outra coisa, o alho, ele é muito bacana porque ele trabalha essa questão de quando pessoas ou situações estão roubando demais a nossa energia, tá? Seja chefe, seja colega de trabalho, seja familiar, seja família narcisista, enfim, quando o outro rouba a nossa energia ou uma situação está roubando muito a nossa energia, ou quando nós estamos muito obsessivas em alguém, em uma situação, remoendo demais aquele assunto com aquela pessoa, o obediário também vai ser poderoso nisso. Bianca, estou separada já estou um tempão. Ele também serve até como divórcio energético. Estou separada um tempão, mas não consigo refazer minha vida, não consigo me refazer dessa separação. Me fez muito mal, estou muito triste, enfim. Faço o obediário. E como é que funciona, lindezas? Tirem a casquinha do alho, peguem uma agulha de crochê, fervam bem a agulha de crochê, lavem muito bem as mãos de vocês, enfiem a agulha de crochê no meio do alho e fio dental. Vocês peguem um fio dental e puxem a ponta dele, o fio dental com a ponta da agulha. E aí você vai passar por dentro do alho e vai ficar ele penduradinho com as 2 pontinhas. Introduza a pontinha do alho, que é a parte mais macia. Então vai ser o quê? Vão ser 7 dentes de alho. Você vai usar 1 por noite. Então você vai lá, toma seu banho, tal, introduz o seu alho e vai dormir. Pela manhã, levante, puxe a cordinha
jogue fora e vá viver. À noite você faça novamente a mesma coisa. São 7 noites. Usar antes de dormir, colocar antes de dormir e retirar pela manhã. Não façam mais dias, somente 7 dias. E no máximo 2 vezes por ano. Algumas mulheres podem se sentir um pouco drenadas, um pouco cansadas e sem energias. Faz parte, porque o alho ele vai drenar muita energia que de repente está acumulada nesse útero. Então pode ser que você se sinta mesmo um pouco mais cansado, porque faz parte da limpeza. Outra coisa, não permaneçam com o alho mais de uma noite. Levantou de manhã, não esqueça de retirá-lo. Tem lá a cordinha, puxou, é maravilhoso, tá? Gente, façam, ensinem para outras mulheres, porque isso é poder. Isso aqui é uma medicina ancestral, isso aqui é muito antigo, isso aqui não é moda, e isso aqui ajuda muito a vocês se libertarem. Pragas também, tá? Eu tinha esquecido de pontuar isso. Pragas na gestação, você não sabe se a sua avó sofreu uma praga, se a sua mãe sofreu alguma praga, estando até grávida de você, se você foi amaldiçoada. Tudo isso, todas essas memórias, esses registros, eles ficam todos conectados ao seu útero. Esses sentimentos, o nosso útero é conectado, é ligado ao nosso coração. Então, tudo que a gente sente, ele fica ali registrado no nosso útero. Então, façam isso, gente. E ensinem para outras mulheres. Isso é maravilhoso. Nunca se esqueçam de ter um acompanhamento médico, de fazerem seus exames preventivos anuais. Isso é muito importante, porque nada disso aqui subestima um tratamento e um acompanhamento médico. Lembre-se, são medicinas que se complementam, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, compartilhem esse vídeo, chamem as amigas para assistir, deixem um coraçãozinho para mim aí, como sinal de que, olha, estive aqui, assisti o seu vídeo, gostei, enfim. E podem colocar perguntas aqui no comentário que eu vou responder todo mundo. Beijos de luz.